Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Paulo, a sua capacidade de levar e fazer a ramp-up dessa empresa é fantástico, né? Você deve ter se doado energia, estratégia, e o caminho deve ter sido um caminho linear. Deve ter sido... Conta um pouquinho para nós, assim, o que você tirou de aprendizado, e sendo a sua formação de direito, depois finanças, né? Mas na prática, né? Pelo que você falou, como foi esse ramp-up da empresa? E aí depois a gente chega um pouquinho agora no Next. Depois, claro. Quanto tempo também, essa jornada também é importante a gente entender. Começou em 2011, e aí eu não cheguei no final da história, né? Em 2016, a empresa foi comprada pela Henry Schein, por essa multinacional que era o modelo dela, né? Mas respondendo a sua pergunta, Ventura, sem dúvida, foi uma história muito bacana. Eu acho que eu tirei 2 grandes aprendizados desse processo de construção da Dental Creme. O primeiro é que a importância que cultura e motivação do time tem. A importância que você botar a vibração certa nas pessoas, fazer elas entenderem a importância do que elas fazem, o quanto isso faz de diferença na produtividade. A gente tinha um desafio muito grande ali no começo, quando a gente começou a construir, que partiu de né, a empresa nasceu faturando 18 milhões de reais por ano. Então ela já nasceu com um V0, que era justamente essa atividade que a Cremer já fazia no setor odontológico. Né? E nos primeiros 6 meses, a primeira coisa que a gente precisava fazer, que estava no plano, era refazer a logística. A logística era muito ruim, era muito falha. Enquanto não resolvesse a logística, não dava para mudar coisas muito estruturais. Né? Os produtos eram nacionais ou muito importados? Tinha nacional e importado, mas a indústria nacional odontológica é muito forte. O Brasil é exportador de produto odontológico. Ele exporta mais do que importa de produto odontológico. Então, no começo, a gente ficou muito preso a não conseguir fazer mudanças estruturais de experiência do cliente pela logística ainda estar presa onde ela estava. Então, eu só podia trabalhar a motivação do time. E mesmo só trabalhando motivação do time, engajamento do time de vendas, por exemplo, as vendas cresceram 25%. Então, eu falo, a gente conseguiu ali quantificar o valor da motivação. É 25% a mais de vendas só por motivação e aspectos puramente culturais da força de vendas, sem conseguir mudar nada de processo real que impactasse o cliente, fora o atendimento do vendedor. Né? E acho que vale um pouco a gente explorar um pouco mais isso aqui, Ventura. O time era o mesmo. Veio gente nova, gente tua, mesmo time. Então, com o mesmo time você conseguiu isso. Mesmo time. Bacana, hein? Uma pessoa só nova que eu trouxe junto comigo. Que tamanho de time, mais ou menos? Começou com 50 pessoas. Terminou com 1.600 pessoas em 6 anos. 6 anos depois. Que aí foi a minha outra experiência que me reconectou com essa importância da missão do Alicerce, né? Porque aí eu vivi na pele o famoso custo Brasil, né? No problema de você encontrar mão de obra minimamente capacitada para fazer funções básicas na empresa, né? Onde as nossas 2 grandes equipes, né? Era a equipe de vendas no call center e a equipe de logística no centro de distribuição. Né? Para a equipe de vendas, a gente estava em Blumenau, Santa Catarina, então ali a gente conseguia ter gente muito diferenciada, porque lá tinha, hoje está caindo muito, uma tradição de educação pública muito diferenciada para o padrão brasileiro. Né? Mas no centro de distribuição, que era em Extrema, Minas Gerais, aqui a 1h30 de São Paulo, a gente não encontrava gente que sabia contar. A gente cresceu muito, o centro de distribuição foi de 15 pessoas a 700 em 6 anos, então a gente estava contratando o tempo inteiro. E o processo seletivo ele foi ficando cada vez mais simples para a gente conseguir dar vazão, até que ele chegou num extremo que a gente botava 50 produtos odontológicos em cima da mesa e falava, conta aí. Outra coisa, todo mundo de ensino médio. Primeiro requerimento para poder vir na entrevista, diploma de ensino médio. Que em qualquer país decente do mundo, a pessoa sabe um pouquinho de física, de química, está preparado para ir para a faculdade. Né? Então, todo mundo de ensino médio, 50% em cima da mesa, conta aí. Só 35% passavam na prova de contar até 50%. Somatória, se diz? Contagem, não é nem somatória. Contagem. 1, 2, 3, 4. Contar. Loucura. Aí você vai no resultado da prova do PISA de 2018 do Brasil, antes da pandemia,
70% não dominam sequência numérica de 0 a 100. Ele não aprendeu a contar. Ele até sabe que o 98 vem depois do 97, mas ele não domina o processo cerebral de contagem. É aquilo que você falou no início, né? Tem o diploma, mas não aprendeu. Exatamente. Exatamente. É. E ali que eu vi, caramba, é aquele problema lá que eu vi no cursinho, agora eu entendi o custo Brasil. E isso é o mais elementar. Mesmo que passava nessa prova, para ele entender um indicador de logística é impossível. Para ele ler um manual, a gente investiu em automação no momento, assim, automação com mão de obra brasileira é um desafio enorme, porque a pessoa não consegue interagir com a máquina. Ela não consegue ler a tela, o monitor e compreender. Ela não consegue conversar com o robô. Né? Porque o robô conversa com o ser humano, né? Ó, erro 42, né? Tem o famoso menu, né? A mão de obra operacional brasileira não consegue interagir com o robô. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.